Olá, tudo bem com vocês? Gente, esse é um vídeo sobre treta, tá? Deixa eu contextualizar pra vocês como eu cheguei nesse assunto. Já fazia um tempo que eu tinha no fundo da minha cabeça uma vontade de reler um livro que eu li há uns anos atrás. Quando eu li, eu acho que eu li meio sem atenção e eu acabei não gostando muito, mas eu fiquei com aquela sensação que eu precisava voltar pra esse livro, sabe? E esse livro é Rebecca, ou Rebecca, da Daphne du Maurier. Por quê? Porque a Taylor tem uma música baseada nesse livro. Né? Eu falei, não, preciso reler esse livro em algum momento, uma cabeça melhor, mais disposto, porque eu li ele meio... Sabe quando você lê um livro sem estar disposto a ler aquele livro? Então, e aí surgiu uma oportunidade, porque eu comecei aí um projetinho de livro viajante com uns amigos meus, e uma das minhas amigas escolheu esse livro. Então ele está aqui, inclusive, todo anotado por mim, porque eu fui ler esse livro. E acontece que na segunda leitura eu amei, gente. Esse livro é muito, muito bom. Qual foi a minha surpresa ao ler a introdução deste livro e descobri que esse livro está envolto numa polêmica, tá? Então eu vou contar um pouquinho para vocês do que aconteceu nesse rolê todo, porque que esse livro está envolto em polêmicas, e aí eu quero falar desse livro de mais um, porque eu fui ler o outro livro que está envolvido nesta polêmica aqui, tá? O caso, gente, é que Rebecca, da Daphne du Maurier, é praticamente um clássico contemporâneo, tá? É um livro que aí hoje é estudado e é super ovacionado, mas existe uma acusação de plágio contra esse livro. E segundo as pessoas que acusam este livro de plágio, ele foi plagiado de um livro brasileiro. Então vamos passar um pouquinho assim pela timeline do que aconteceu, tá? 1934, uma autora brasileira chamada Carolina Nabuco publica um livro chamado A Sucessora. A Sucessora vai contar a história de uma garota tímida, super retraída, que vai se casar com um homem mais velho, rico, e vai morar no casarão desse cara em Copacabana. O ponto é que ele é viúvo. E ela percebe que ela vai parar numa situação onde ela tá num casarão com vários empregados, rodeada pela família desse cara, e todo mundo é meio que obcecado por essa ex-esposa que morreu. Então essa ex-esposa acaba virando meio que um fantasma psicológico na cabeça dessa garota, porque ela começa a se comparar com essa ex-esposa o tempo todo. Tem um quadro dessa ex-esposa nessa casa que ela fica tentando evitar e que causa um mal-estar nela. E aí é toda uma... O livro é toda uma análise psicológica sobre o quão incomodada essa personagem está com o fantasma, digamos assim, não existe um fantasma de fato, não é um livro de horror ou fantasia, mas é um livro sobre o quanto ela se sente atormentada pela presença, digamos, dessa ex-esposa. 1938, Rebecca é publicado. Deixa eu contar pra vocês qual é a sinopse de Rebecca. Uma garota tímida, super retraída, vai se casar com um cara mais velho, rico, vai se mudar pro casarão desse cara, que fica ali no interior da Inglaterra, e todo mundo nesse casarão é obcecado pela Rebecca, que é a ex-esposa desse cara que morreu. E o livro todo vai se pautar em cima do incômodo que a presença quase que fantasmagórica da Rebecca vai causar ali na vida dessa garota, que nunca vai estar em paz, que se sente literalmente assombrada pelo fantasma da Rebecca, onde os empregados todos são obcecados por ela, a família toda é obcecada por ela, tudo naquela casa grita a presença da Rebecca, ela se sente deslocada. Vocês estão entendendo os paralelos, né? O ponto é, esse livro saiu em 38, em 40 saiu uma adaptação, dirigida pelo Hitchcock, que foi um grandíssimo sucesso, ganhou Oscar de melhor filme, e aí, meu filho, aí a polêmica explodiu. Em 41, o The New York Times publicou uma matéria chamada The Long Arm of Literary Coincidence, onde ele vai basicamente apontar todos os paralelos entre essas duas histórias e vai acusar a Daphne du Maurier de plágio. Carolina Nabuco, ao lidar com essa situação toda, nunca diretamente acusou a Daphne de plágio. O que a Carolina afirmou foi: eu escrevi esse livro, eu queria ser publicada internacionalmente, eu mesma traduzi o meu próprio livro para o inglês e eu mandei o meu livro para agentes literários em Nova York que tinham contato com o meio literário no qual estavam os agentes de Daphne du Maurier. E aí ela afirma, e alguns anos depois surgiu um romance extremamente parecido com o meu. Uma outra coisa nessa história que deixa uma pulga atrás da orelha é que,
Quando o filme do Hitchcock saiu, a empresa United Artists veio atrás da Carolina Nabuco, pedindo para que ela assinasse um documento dizendo que qualquer semelhança entre as duas histórias era mera coincidência. Carolina se recusou a assinar esse documento e afirmou que ela não assinaria uma coisa na qual ela não acredita. Daphne du Maurier aparece depois, dizendo que nunca tinha ouvido falar de Carolina Nabuco, nunca tinha ouvido falar de A Sucessora, e que, portanto, era impossível que ela tivesse copiado a autora brasileira. No final das contas, gente, a história acaba aí, tá? Ninguém processou ninguém, ficou por isso mesmo, não teve processo, não teve audição, não teve nada, tá? A Carolina Nabuco resolveu deixar pra lá, e a gente acabou numa situação onde Rebeca é um livro super aclamado aí, e, sendo muito sincero, o livro da Carolina Nabuco, ele só é lembrado pra falar dessa polêmica. Porque até na introdução da edição atual de A Sucessora, se fala desse caso. O último pequeno episódio dessa história foi que, alguns anos depois, uma biógrafa chamada Nina Auerbach escreveu uma biografia da Daphne du Maurier, e nesta biografia ela afirma que Daphne du Maurier leu A Sucessora com muita atenção. Aí você vai me perguntar, de onde ela tirou isso? Sei lá. Ela não cita fonte alguma, ela só joga no texto que a Daphne du Maurier conhecia a Sucessora e leu A Sucessora antes de escrever Rebeca. Aí, gente, a gente acaba naquela situação de acredite no que você quiser, tá? O ponto é, a gente tem aqui um livro super legal, super aclamado, que é aí motivo de discussão e conversa, e é um grande marco na literatura gótica, mas que tá envolvido nessa polêmica de ter, aparentemente, plagiado um livro brasileiro. Aí agora, o que eu queria conversar com vocês? Eu li Rebeca, e aí eu fui ler A Sucessora, tá? E esta talvez seja a parte do vídeo onde eu entro na principal polêmica, que é a minha opinião, tá? Eu quero falar pra vocês o que eu achei desses dois livros e o que eu acho desse rolê todo. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é, sim, a premissa é a mesma, tá? O ponto de partida da história é o mesmo. Se eu tiver que chutar, eu acho que sim, rolou uma inspiração muito forte ali, tá? Porque o começo do livro é muito igual, muito igual. O ponto é, a partir de uns 30%, vira outra história, tá? Os livros, eles não são paralelos, eles não andam juntinhos, eles não são paralelos à história toda. A história muda bastante, até porque em Rebeca nós temos um mistério. Existe todo um mistério envolvendo a morte da Rebeca, ou como a Rebeca morreu, que é um dos pontos chaves desse livro e que não existe no A Sucessora. Mas aí vamos lá. O que eu achei dos livros? Rebeca tem aquele clima de literatura gótica, tá? Então, a história se passa dentro de um casarão antigo, no interior da Inglaterra, onde todo mundo é meio deprimido, onde tudo é muito escuro. Você visualiza aquele rolê todo. O livro tem uma vibe, é isso que eu quero dizer, sabe? Você passa o livro inteiro se perguntando se esse livro vai se tornar um livro de horror em algum momento. Eu fiquei o livro inteiro esperando a fantasma da Rebeca aparecer, sabe? É um livro muito legal, gente. A análise de personagem que é feita aqui é incrível. A gente tem aqui uma protagonista que não tem nome, justamente para trazer essa discussão de que, apesar de ela ser a nossa narradora, ela não é a protagonista, porque a protagonista é a Rebeca, que nem viva está. O personagem do marido é super interessante. O mistério envolvendo a morte da Rebeca é super interessante. O final desse livro é incrível. Incrível, tá? Gente, ele foi um livro 4 estrelas e meia pra mim. Eu, quando li, dei 4 estrelas. E quanto mais eu penso nesse livro, mais eu gosto dele. Tá? Um puta de um livro. Um puta de um livrão. E aí eu fui ler A Sucessora. E se eu disser pra vocês que A Sucessora, de Carolina Nabuco, foi o pior livro que eu li esse ano? Ah! Gente, é muito ruim. Vocês não estão entendendo o quão ruim aquele livro é. Primeiro, a gente tem toda essa coisa do ai, porque eu estou sendo assombrada pela figura fantasmagórica da ex-esposa do meu ex-marido em Copacabana. Tipo, garota, vai pisar na praia, sabe? Aqui, a gente tem uma situação onde essa garota está sendo maltratada o tempo todo. E ela tá dentro de um casarão, no meio do mato. Em A Sucessora, ninguém tá fazendo nada pra ela. Ela só tá paranoica.
É uma garota em Copacabana que virou uma nova rica e ela tá surtando porque, ai meu Deus, talvez ele me ame menos do que ele ama a menina que morreu. Ninguém tá maltratando ela. Ninguém tá fazendo nada de mal com ela. As pessoas só estão fazendo alguns comentários meio sem noção, mas, de novo, é porque elas gostavam muito da pessoa que morreu. Aqui existe toda uma discussão sobre a índole da Rebecca. Se a Rebecca era, de fato, uma boa pessoa ou não. Nossa assessora não tem isso. A Alice lá, que é a ex-esposa, era uma querida, todo mundo amava ela, e agora eu estou aqui sofrendo porque todo mundo amava ela, enquanto eu tô com um sol de 40 graus de Copacabana na minha cabeça e eu poderia só ir pisar na praia e parar de ser paranoica. O livro não tem clima, o livro não tem aquela vibe que torna a Rebecca tão legal. Os personagens são extremamente enfadonhos. É uma grandíssima paranoia que não faz o mínimo sentido. A protagonista de A Sucessora se acha um gênio. Ela fica o tempo todo fazendo comentários sobre porque eu sou leitora. Eu leio muitos livros. Eu sou muito interessante. E essas pessoas aqui da elite de Copacabana são burros, porque eles leem uns livros que não tem conteúdo nenhum. Eu leio uns livros dos quais eles nunca ouviram falar. E aí, gente, a gente vai pro final, tá? O final, pra mim, é o grande problema. Aqui, de novo, esse livro vira um thriller, tá? Ele vira um grande mistério sobre a morte da Rebecca. É super interessante. O modo como isso aqui se desenrola é uma loucura. É muito, muito, muito legal. Eu não vou dar spoiler. A sucessora eu vou dar um spoiler, tá? Eu vou contar pra vocês como o livro termina, pra vocês verem o nível da merda que é aquilo. Enquanto em Rebecca, a gente tem toda uma questão sobre como lidar com o fantasma dessa ex-esposa, que não é um fantasma, que, de novo, é um fantasma psicológico, mas que a gente tem dúvidas sobre a índole dessa personagem, sobre o que aconteceu e etc. Em A Sucessora, a gente só tem uma ex-esposa que era gente boa, uma protagonista que é paranoica, e aí no final do livro, olha o que acontece. Olha o que acontece. No final do livro, a nossa protagonista engravida. E aí, quando ela anuncia que ela está grávida, ela ouve uns parentes tendo a seguinte conversa. Ai, porque a Alice era uma pessoa muito legal e muito boa, mas ela nunca foi feliz de verdade. Sabe por quê? Porque ela nunca foi mãe. E aí a nossa protagonista pensa o seguinte: problema resolvido. Não estou mais sendo assombrada pelo fantasma da Alice. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu posso dar para esse homem uma coisa que ela nunca conseguiu dar, que foi um filho. Portanto, agora eu estou num patamar superior a ela dentro dessa dinâmica de comparação de dois relacionamentos, porque por melhor que ela possa ter sido, ela nunca deu para ele o que importa de verdade, um filho. E agora eu me sinto uma pessoa completamente, plenamente realizada, porque eu vou dar para este homem uma criança. Eu juro pra vocês que é assim que o livro acaba. Eu juro pra vocês que é assim que o livro acaba. Essa é a última página. A última página de A Sucessora é ela tendo essa epifania. Então, gente, eu tô aqui pra dizer pra vocês que às vezes é bom que tenha plágio mesmo, tá? É pra copiar e pra fazer melhor? Copia. Faz melhor, tá? Você viu um negócio que, putz, aqui tem uma ideia interessante, mas que fizeram merda? Vou refazer. Refaz. Refaz, tá? Porque às vezes é melhor a gente ter isso aqui, que é um plágio, do que ficar com o original, que é uma montanha de bosta. Nossa, eu fiquei muito puto lendo aquela porcaria daquele livro. Puta que me pariu, que livro ruim. Gente, assim, pior livro do ano. Pior livro do ano. Pior livro do ano. Vamos ler Rebecca, tá? Rebecca é incrível. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Leiam esta preciosidade que é esse livro, tá? Mistério, terror psicológico da melhor qualidade. Já critiquei aqui, agora eu vou elogiar, tá? A edição da Dark Side tá muito boa, tá? Nesse livro, teve revisão de texto. Uau! O que eu não gosto dessa edição é isso aqui, tá? Ah, é super bonito, mas cansa o olho, tá? Quando você tá lendo, é muito rosa, um negócio só. Podia ser um rosa mais bebê, ia ficar melhor. Mas, a edição tá bem boa,
tá? Eu preciso passar esse livro pra frente agora, que ele vai ser anotado por outras 3 pessoas. Mas vamos, Rebeca. Muito bom. E passem longe a sucessora, não vale a pena não, tá? É isso. Obrigado por terem me ouvido falar até aqui, por terem me ouvido berrar na frente da câmera. A gente se vê no próximo vídeo.